problema. A gente continua com essa repercussão. Vamos ouvir também o nosso correspondente, o Luca Bassani, que tem acompanhado essas movimentações até aqui. Esse acordo que será assinado amanhã, Lula não vai estar no acordo, porque há ali um entendimento sobre Javier Milei, inclusive da Argentina, do lado do Mercosul. Luca, nós estávamos aqui acompanhando o discurso do presidente Lula. Qual é a sua avaliação sobre essas recentes falas em relação a esse acordo, que ainda antes de ser assinado, de ser votado, já é comemorado como uma grande vitória, uma articulação de Lula, o que ainda será necessário muita articulação antes do voto, né? Exatamente, Bruno. Primeiro, é importante dizer que caso o acordo seja implementado, ele seria, obviamente, benéfico para os dois lados do Atlântico. Todos aqueles que entendem um pouco de economia sabem que, de fato, seria benéfico para os brasileiros, argentinos, uruguaios e paraguaios e para os europeus de maneira geral, os consumidores. Não estou dizendo para os setores especificamente, individualmente, mas para a população que compra alimentos todos os dias, quer comprar uma coisa diferente, um produto industrializado, óbvio que seria positivo. Mas a gente não pode esquecer dos aspectos jurídicos que podem, ao meu ver, ainda inviabilizar este acordo. Juridicamente, o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia é um acordo chamado de misto, ou seja, ele não é decidido integralmente pela União Europeia, ele depende dos estados nacionais individualmente. O que temos agora é o aval da Comissão Europeia, a primeira fase aprovada, algo positivo, mas ainda faltam 2 pontos extremamente importantes. O Parlamento Europeu votar, o que deve ser encaminhado ainda no primeiro semestre, mas depois cada um dos 27 países, os parlamentos regionais também elegerem essa questão como prioritária e aprovarem. Basta um único país não aprovar que o acordo vai por água abaixo. É importante a gente passar esse aspecto realista para a nossa população. Em 2016, algo muito parecido acontecia entre o Canadá e a União Europeia, também um acordo de livre comércio. E naquele momento, a Valônia, a região francófona da Bélgica, que é muito pequena, quase inviabilizou o acordo para toda a União Europeia e os seus 450 milhões de habitantes. Por quê? Como o Parlamento Regional da Valônia não aprovou, o Parlamento Nacional da Bélgica não aprovou e, sendo um dos 27 países, inviabilizou, de acordo com os aspectos jurídicos, todo o acordo. Então, é importante a gente ter cautela e dizer que faltam ainda convencimentos, conversas de bastidores que provavelmente Ursula von der Leyen, o chanceler alemão, o premier espanhol que tem interesse que esse acordo passe, devem fazer com o presidente Macron, devem fazer com o primeiro-ministro Tusk da Polônia, entre outros países que têm as suas ressalvas. Então, por enquanto, é a expectativa, é simbolicamente aquilo que representa, muito positivo, o multilateralismo não está morto, mas implementar o acordo e fazer com que os preços sejam baixos ainda vai demorar um pouco, pelo menos na minha visão. Luca, inclusive eu queria que a gente detalhasse um pouco mais esse ponto importantíssimo que você trouxe. Se um país for ali contra o acordo, tudo vai por água abaixo, teria que recomeçar tudo. Eu quero que você explique mais ou menos como é que vai acontecer essa próxima fase do parlamento, da aprovação no parlamento, e quais seriam os países que podem colocar água nesse chope aí do Brasil e do Mercosul, quais são os países que estão mais rejeitando, e se há uma negociação interna para que Ursula von der Leyen vá pessoalmente negociar, que o presidente Lula converse. Como é que a diplomacia entra nesse momento, então, sabendo que alguns países estão com o pé atrás e não querem deixar isso passar, Luca? Exatamente, Márcia. Você levanta 2 pontos fundamentais. O primeiro, voltando um pouco na explicação, é um acordo misto. Há acordos dentro da União Europeia que basta a Comissão Europeia ou o Parlamento Europeu aprovarem que isso vale para todos os países. Neste acordo com o Mercosul, esse acordo em questão, discutido há 25 anos, ele é um acordo misto, ou seja, a União Europeia tem as suas competências, mas os países individualmente também têm as suas competências. Aquilo que temos por hora é a aprovação dentro da União Europeia quanto instituição, a Comissão Europeia, liderada por Ursula von der Leyen. O próximo passo é o Parlamento Europeu, é o membro legislativo da União Europeia, que também provavelmente não terá resistência, porque precisa apenas de uma maioria simples, ou seja, mais de 50% dos países, o que temos neste momento.
mas em seguida isso segue para os 27 parlamentos nacionais. Cada país com seu próprio legislativo, sua própria Câmara dos Deputados, seu próprio Senado deve votar favoravelmente ou não a essa questão. E basta um país ser contra para que tudo volte ao início. Nós sabemos que tem países específicos que têm as suas ressalvas, França, Polônia, Irlanda, Áustria e Bélgica, e que provavelmente serão aqueles que deverão passar por essa conversa de bastidores com Ursula von der Leyen para que haja um convencimento a cada um desses líderes para os seus próprios deputados internamente para depois ter a aprovação. Ou seja, é um caminho longo e é importante a gente se ater a esses detalhes porque tudo depende disso. Agora, numa retrospectiva, Luca, olhando no retrovisor, Lula, quando fez uma campanha eleitoral, quando era só um candidato, disse que se fosse eleito e conseguiu se eleger, iria conseguir retomar essas articulações, as negociações no mundo inteiro. Inclusive, nos primeiros anos, ele fez uma agenda extensa, internacional, viajando, dialogando, na tentativa de abertura de novos mercados, inclusive. Hoje, chegando no último ano de mandato de Lula, na sua avaliação, ele conseguiu, com esse acordo, de fato, retomar essas negociações? Isso é símbolo de um esforço diplomático do governo brasileiro para retomar essas negociações internacionais? Olha, Bruno, eu acho que tem um aspecto simbólico e outro aspecto prático. Simbolicamente, as viagens do presidente Lula, de fato, reacenderam a vontade de muitos países irem até o Brasil, né? Muitos líderes irem até o Brasil, ter um maior contato com as lideranças globais, falando sempre da questão amazônica, etc., o que dá muitas manchetes no exterior e internamente, ou seja, o Brasil se projetando como uma potência regional, tem esse aspecto do marketing político muito bem feito, mas no aspecto prático, algumas dessas conquistas não vão poder ser colhidas até o final deste mandato do presidente Lula, né? Considerando que ele participará dessas eleições. Em questão do acordo Mercosul-União Europeia, todos esses preços mais baixos, poder os brasileiros, por exemplo, comprar carros alemães mais baratos, comprar um vinho italiano ou português mais barato, um queijo francês mais barato, isso não vai se concretizar durante este ano de 2026. Portanto, tem o aspecto que é a mídia bem feita e tem o aspecto prático que é o resultado no bolso de cada um dos brasileiros, ver os efeitos desses acordos de forma prática, né? De forma mais contundente e concreta, algo que não acontece. Então, haverá provavelmente essa cobrança da oposição, acredito eu, durante essas eleições, principalmente em outros assuntos da política externa, no qual o governo brasileiro foi bastante seletivo na sua indignação, condenando muitas guerras, por exemplo, entre Israel e Hamas, a postura de Netanyahu, mas não falando tanto sobre a questão do Irã ou da questão da Rússia. Então, esses pontos específicos acredito que serão explorados nas eleições desse ano para a própria problemática da política externa e o Brasil como se situa em todo esse cenário. Luca, até a questão da Venezuela também, pisando em ovos sempre ali, né? O presidente Lula, a oposição já está batendo bem forte também nesse tema. Obrigada pelas suas análises, a gente volta com você ainda hoje. Agora, 3h09, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem muito mais informação de Brasília, de São Paulo e de todos os lugares do mundo. Onde tem informação, você assiste aqui em tempo real com a gente. Então não sai daí, volto já já.